Fala galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui, professor Ariel Costa, professor de Geografia e de Estudos Amazônicos. E hoje com as turmas do 9º ano vamos iniciar nossa aula de Geografia, beleza? Então vamos lá. Na aula anterior nós começamos a falar sobre a União Europeia, como iniciou, tá? Nós falamos sobre alguns principais fatores. E hoje o nosso tema é apenas a União Europeia, tá? Então veja bem, com o fim do socialismo no leste europeu, em meados dos anos 80, com a desagregação da União Soviética em dezembro de 1991, mais na frente nós vamos estudar minuciosamente sobre a questão da União Soviética, tá? Com o encerramento também da Guerra Fria e da ameaça soviética que permitiram que ocorresse a reunificação alemã no ano de 1990, vocês devem lembrar que a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ficou dividida entre duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, uma comunista e a outra capitalista, tá? Então, quando no ano de 1990, houve a reunificação alemã, as duas Alemanhas transformadas apenas em um. Então, com isso, o que aconteceu? A Alemanha se tornou o país mais poderoso da Europa e com isso criou um clima de tensão e preocupação pela possibilidade de quê? De ressurgirem antigas rivalidades, principalmente entre Alemanha e França, tá? Alemanha e França nunca se uniram, nunca se bicaram direito. Então, após a Segunda Guerra Mundial, com a reunificação da Alemanha, quando ela se torna o país mais poderoso da Europa, a França ficou preocupada. É bom lembrar que no século anterior, no ano de 1870 a 1871, houve ali uma guerra entre França e Alemanha, que ficou conhecida como a Guerra Franco-Prussiana ou Guerra Franco-Germana. Então, os conflitos entre Alemanha e França já são antigos, tá? Aí veja bem o que aconteceu. A solução encontrada para solucionar politicamente essa questão foi aprofundar ainda mais a integração europeia. Os caras falaram, gente, é o seguinte, ou nós se unimos, né? Nós devemos se unir, ou então a Europa vai ficar acabada. Então a criação da União Europeia veio apenas no ano de 1992, na cidade de Maastricht, na Holanda, quando os países do CIE, tá? Comunidade Europeia Econômica, se reuniram e assinaram o chamado Tratado de Maastricht. Este tratado, que entrou em vigor logo no ano de 1993, propôs uma integração e cooperação econômica buscando o quê? Harmonizar os preços e as taxas de importação entre esses países, tá? Aí você me pergunta, professor, mas o que é a União Europeia? A gente come com arroz, com feijão, o que é? Não, veja bem. A União Europeia é um bloco econômico que foi criado no ano de 1992 para estabelecer uma cooperação econômica e política, tá? Lembre bem desses dois termos, uma cooperação econômica e política entre os países europeus, só entre os países que faziam parte desta União Europeia. Então, o que previa esta união? Primeiro, previa a circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas, tá? A circulação, o cara estava aqui da França, queria ir para a Inglaterra, podia ir vender as suas mercadorias, o cara estava cheio de perfume francês aqui, cara, mas eu quero vender na Alemanha. Com esse acordo da União Europeia, o cara podia varar para a Alemanha e vender os seus produtos, tinha livre circulação de mercadorias. Outra coisa, a eliminação de tarifas para o comércio entre os países membros. O cara era da Inglaterra, o cara queria vender os seus produtos na Itália, tinha que pagar uma tarifa porque era outro país. Mas se ele fizesse parte da União Europeia, ele não pagava mais essas tarifas. Outra coisa, a adoção de um passaporte único.
Ah, o cara tinha um passaporte, tinha que ir para a Alemanha um, para a Itália outro, e esse era um passaporte único, podia circular em todos os países que fossem membros da União Europeia. E também a introdução de uma moeda única, o euro, tá? Já pensou uma moeda única entre vários países usando a mesma moeda? O Brasil, por exemplo, usa o real. Já pensou se todos os países da América do Sul usassem o real? Facilitaria bastante. Então eles colocaram nesse plano, tá, a introdução de uma moeda única, que é o euro. E também a criação de um banco europeu. Os caras são tão ricos e criaram um banco europeu, tá, que passou a regular a nova moeda. E também a criação de um parlamento europeu. Esse parlamento ele tinha que organizar e tomar as decisões políticas da União Europeia, tá? Os caras se organizaram, é tanto que o euro hoje é a moeda mais forte do mundo, não é em vão. Tudo isso por causa desta união. Então hoje, atualmente, são 27 países membros da União Europeia. Eram 28. Mas o Reino Unido, por meio de um referendo em junho de 2016, ele decretou a saída do bloco econômico. Tá? Fez o referendo em 2016 e só saiu definitivamente agora em 2019. Então o que eles argumentaram para sair desse bloco? Tá? Eles argumentaram o seguinte, que o país precisava ter maior controle nas fronteiras. Estava entrando gente aí às tortas e às direitas, então eles tinham que ter maior controle nas fronteiras, uma política rígida sobre imigração. Alguns países europeus que estavam passando por conflitos estavam se refugiando ali no Reino Unido. Então eles queriam uma política rígida sobre a imigração. E também outro fator que eles alegaram é que as contribuições monetárias e a manutenção político-administrativa da União Europeia. A Inglaterra, o Reino Unido, como são países muito ricos, então eles tinham que contribuir. Os países da União Europeia que estavam quebrando, eles tinham que injetar dinheiro. Ele falou, rapaz, não quero saber disso mais não, vamos sair desse negócio, nós estamos injetando dinheiro aí em vão. Então decidiram sair. Tá? Eles podem fazer isso a qualquer momento, desde que avisem com 1 ano de antecedência, tá? E assim o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, nas aulas anteriores eu falei sobre o Benelux, tá? Que foi a criação da União Europeia, falei sobre o Benelux, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? E agora, a organização que foi essencial para a integração da Europa e a criação da União Europeia foi o quê? Foi o CIEE. CIEE, professor, isso é a comida típica lá da União Europeia? Não, filho. CIEE, Comunidade Econômica Europeia, tá? Foi fundamental para isso. Ou também conhecida como MCE. Professor, isso é outro prato típico? Não. MCE, Mercado Comum Europeu, tá? Esses dois foram essenciais para a criação da União Europeia. Então, um outro fato muito importante que eu não poderia deixar de falar para vocês, para entender a criação do bloco econômico, é que nesta época a Europa buscava se reconstruir dos danos da Segunda Guerra Mundial. Os países europeus estavam falidos, haviam investido todo o seu poder econômico e poder bélico durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então estavam devastados, acabados. Então os caras falaram, gente, vamos nos unir, vamos parar com essas guerras, senão nós vamos viver afundando. Eles já vinham de uma decadência da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, ficaram todos acabados. Falou, ou nós vamos nos unir agora, tá? Ou vamos continuar para baixo o tempo todo. Então eles se uniram, se fortaleceram, acabando com as guerras após essa união. Quando foi no ano de 1999, foi projetada na União Soviética a criação do banco que eu acabei de falar para vocês, o Banco Central e de moeda única, o euro. Tá? Esta nova moeda foi capaz de gerar profundas mudanças no cenário geopolítico e pôde dar condições de fortalecer a economia e a influência da União Europeia para competir com quem? Com o dólar americano. Os caras sempre preocupados, os Estados Unidos rico, né? Comandando ali o dólar, nós temos condições. Então se uniram e hoje eles ultrapassaram o valor do dólar. Tá?
Então, veja bem, a superfície que abrange toda a União Europeia é cerca de 4.233.262 quilômetros quadrados. É uma faixa pequena de terra para tantos países envolvidos, tá? Então, a população total hoje da União Europeia é de aproximadamente 512.596.403 habitantes. O que é 512 milhões de habitantes para 26 países? É pouco, não é verdade? Mas é isso aí. E a soma do PIB em 2014 de todos os países da União Europeia é de 18,5 trilhões de euros, tá? Pensa nos países ricos, é esses daí. E hoje 26 dos países que fazem parte da União Europeia, tá? De todos os países da União Europeia, 26 deles apresentam um desenvolvimento humano altíssimo, ou seja, o valor de IDH é superior a 0,899. A maioria dos países da União Europeia vive por cima da carne seca, tá? Por cima do dinheiro, do poder econômico, tecnológico e também de armamentos bélicos. Por isso que a União Europeia se fortaleceu, tá? Se uniram, criaram banco, criaram moedas. Lembra no início que era apenas 3 países lá no Benelux, era apenas 3. Então se fortaleceram de uma maneira tão grande, tá? Que hoje 27 países fazem parte desta união. Beleza, pessoal? Então a nossa aula de hoje era essa e até a próxima aula. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu!